A população carcerária do Brasil é uma das maiores do mundo. Perde apenas para a China e para os Estados Unidos. São mais de 500 mil presos. E o nível de formação, de educação dessa população é muito baixo. 2 em cada 3 presos não terminou o ensino fundamental e apenas 8% concluíram o ensino médio. Agora o Congresso Nacional aprovou uma lei que foi sancionada pela presidente Dilma, a Lei 13.163, que torna obrigatório o ensino médio nas penitenciárias brasileiras. O autor dessa lei é o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, que é o nosso convidado de hoje do Cidadania. Senador, bem-vindo ao Cidadania. É possível reverter esse quadro educacional dentro das penitenciárias brasileiras? Apenas 8% dos presos terminaram o ensino médio? Eu acho que sim, é possível. Aliás, esta lei, embora se demorou muito para aprovar aqui no Congresso Nacional, mas eu acho que a presidenta sancionou no momento exato, dado o debate sobre a redução da idade penal. Porque eu acho que hoje o Estado brasileiro, as famílias, a sociedade brasileira, ela não pode passar para a juventude a sua incompetência ou a sua omissão no sentido de criar as condições para que o jovem, no seu momento de formação do seu caráter, de formação da sua educação, o Estado brasileiro que tem que oportunizar para a juventude a oportunidade de trabalhar, de estudar, de se formar. Então, a ideia de reduzir a idade penal para 16 anos, ela não soluciona o problema. Eu acho que a sociedade brasileira quer jogar para a juventude a sua incompetência, porque o problema da violência não é culpa do jovem. O problema da violência é falta de oportunidade para a juventude, é falta de ocupação para a juventude, ou o narcotráfico tomou conta das periferias das nossas cidades e a juventude, o jovem, é presa fácil para este processo. O senhor acredita que o preso tendo a oportunidade de estudar e ganhar um nível de escolaridade maior, a ressocialização vai ser mais fácil? Então vamos fazer um exercício. Por exemplo, mantendo a idade que está, aos 18 anos, o jovem é preso porque cometeu lá um crime e vai ser condenado a 10 anos de prisão. Então, nesses 10 anos, ele vai voltar para a sociedade com 28 anos. Significa que ele vai passar 10 anos lá, ainda no ócio, no vício, nas condições que hoje são as penitenciárias do Brasil, que vai acontecer? Ele vai voltar mais perigoso ainda para a sociedade. Por isso que a ideia de criar oportunidade lá dentro da carcerária, de se educar, a oportunidade que ele não teve aqui fora, ou então de se profissionalizar, com certeza ele volta em melhores condições para ser ressocializado perante a sociedade brasileira. Agora, senador, o ensino fundamental já existe, inclusive a alfabetização, 8% dos nossos presos ainda são analfabetos. O ensino fundamental ele já existe dentro das penitenciárias, mas há uma resistência, dados do próprio governo, que seja pelas instalações, pela condição das penitenciárias, existe uma resistência do preso em estudar dentro da penitenciária. O seu projeto prevê que o preso vai fazer o ensino médio fora da penitenciária ou é a escola que vai para... Não. Como é que o senhor pretende? O governo tem que criar condições de ser feito lá dentro da carcerária, lá dentro de onde ele está recluso. Agora, hoje, a ciência, os nossos educadores, os nossos cientistas já criaram técnicas e metodologias capazes de criar as condições de criar técnicas e formas educacionais, técnicas pedagógicas, para animar este preso a se educar. O problema é que lá dentro da carcerária, o que tem é mais oportunidade do ócio, mais oportunidade do vício, entendeu? Então tem que entrar uma
pedagogia, uma técnica educacional capaz de animar esse preso a oportunizar de se preparar, de estudar, etc. E tal. Hoje, o ensino médio de um cidadão comum é responsabilidade do Estado. Né? Do Estado, eu digo, a unidade da federação. E já as penitenciárias, na maioria dos casos, estão sob o custeio da União. Quem vai pagar essa formação pelo seu projeto do ensino médio ao detento? É a unidade da federação, o Estado, ou será o governo federal? Eu acho que o governo tem que oportunizar agora, a partir desta obrigação da criação de cursos dentro da universidade, de colocar isso dentro do Plano Nacional de Violência, do Plano de Segurança Nacional, que não pode ficar hoje empurrando, não, esse é papel do Estado. Aí o Estado diz, mas aí aumentou a violência porque o governo federal não controlou as fronteiras, etc. Então isso tem que estar dentro do Plano Nacional de Segurança Nacional, que aí você não fica nessa responsabilidade de o governo federal é responsável por isso, o governo estadual é responsável por isso. Ele tem que estar dentro de um plano nacional, como hoje, por exemplo, funciona o SUS. O SUS tem responsabilidade do governo federal, do governo do estado e do governo municipal. É uma articulação e de responsabilidade do Estado brasileiro e não do ente federativo. Mas mesmo nesse campo da saúde, quando a gente vai tratar da saúde do detento, mesmo em grandes cidades, como aqui em Brasília, já há uma dificuldade justamente para saber quem paga a conta. Não, o problema não é de pagar conta. O problema agora é que tem uma responsabilidade de lei que todos têm que cumprir. Seja a União, seja o governo estadual, seja o governo municipal. Aí o que acontece? A União, responsável pelo conjunto do país, é que tem que meter no plano nacional capaz de assegurar a responsabilidade disso. Então, aumentou para o governo do Estado a obrigação, porque é ensino médio, mas aí o governo, a União, tem que responder isso através do MEC, um processo de educação nesse sentido. Então, este para mim não é o problema. O problema agora é fazer com que a União, o Estado brasileiro, cumpra e oportunize a nossa juventude. Aqueles dados que você deu, do número de carcerários... Mais de 500 mil presos. Mais de 500 mil presos, você vai ver o percentual de jovens. A maior população hoje carcerária é da juventude. Entre 18 e 29 anos, a maioria ultrapassa 50%. Portanto, significa que este cidadão que está lá recluso, ele vai voltar para a sociedade ainda em condições de trabalho, de produzir e de gerar renda para a sua própria família. Então, o Estado brasileiro se obriga agora a educá-lo ou profissionalizá-lo para ele ser ressocializado na volta dele para a sociedade. Esse retrato do nível educacional dos presos brasileiros é, na prática, um retrato da sociedade brasileira. O censo de 2010 apontou que 1 em cada 4 brasileiros não terminou o ensino fundamental. Como é que o senhor vê essa associação baixa escolaridade, baixa formação de ensino do cidadão brasileiro e o nível de violência? Você acha que um leva ao outro? Você vê, por exemplo, que esta situação ela não está muito vinculada à violência, ela não está muito vinculada à situação de nível dentro da sociedade. Mas a maioria desse tipo de coisa está vinculada às condições da família. Entendeu? Então, onde as condições da família têm mais problema? É na periferia, é na ausência tal, a partir da família. Então, é um conjunto de investimento da sociedade brasileira para poder resolver este problema. Os governos já estão fazendo alguma coisa, né? Criação de emprego, a questão do Bolsa Família, a questão agora, no projeto de governo, da educação por tempo integral, são
saídas, são investimentos, são políticas públicas que vão ao encontro de solucionar este problema. Porque nós sabemos que a violência, o jovem entra no banditismo ou entra na droga por causa do ócio. Então, à medida que ele está desocupado, à medida que ele está sem ocupação, ele é presa mais fácil para a droga, para o ócio, para a droga, para o banditismo, para a violência. Então, o que significa? É investir mais na juventude, investir mais na ocupação desta juventude, quer seja na educação por tempo integral. Então, uma escola de tempo integral, ele dá aula comum durante a manhã, ele tem o esporte para fazer, ele tem a cultura para aprender lá, se formar, etc, etc. Então, ele acaba sendo forjado no seu dia de ocupado na sua formação, na sua projeção para ser um cidadão com condições de produzir para o país, produzir, enfim, estudos, produzir intelectualidade, produzir cultura, produzir esporte, produzir economicamente. Então, ser útil para a sociedade e não ser um custo para a sociedade. Ou através da violência dele, ou a sociedade, para ficar mais tranquila, prende e deixa ele trancafiado lá por tantos anos, entendeu? Com um custo alto para o país e, ao mesmo tempo, ao ele sair de lá, ele não está preparado para voltar a ser realmente ressocializado e criar condições para o país se desenvolver. Então, acho que isso aí é um projeto que ele vai ao encontro da necessidade de manter o desenvolvimento humano deste cidadão, mas, ao mesmo tempo, criar condições de que as soluções que estão colocadas aí para resolver o problema da violência não é a redução penal, mas é criar as condições do jovem, desde cedo, ser preparado para ser um cidadão para construir um país com dignidade, com paz, com felicidade, que é isso que nós queremos. Senador, o seu projeto, que nesse seu projeto, entende uma preocupação com as penitenciárias. Mas nós temos os adolescentes que têm um estatuto diferenciado, né? Eles também serão beneficiados por esse ensino médio? Com certeza. Inclusive tem um projeto aqui, um conjunto de projetos que está sendo discutido no Senado, que, para se contrapor à questão da redução penal, duplica a reclusão desse jovem nas casas de ressocialização e é obrigado também a educação e a profissionalização. Mas isso será necessário um novo projeto ou o do que o senhor acabou de apresentar e virou lei já contempla isso? Não, já contempla isso, mas essa discussão está sendo adicionada mais ainda por esse projeto. E, senador, o governo federal acaba de, diante do momento econômico do país, aplicar uma adequação fiscal, onde há cortes, inclusive, de saúde e educação. Isso complica a viabilidade da implantação do ensino dentro das penitenciárias? Isso é temporário, dada a dificuldade da economia do nosso país, do desenvolvimento. Mas isso logo vai se recompor, inclusive aqui no Congresso já. Bebe uma aguinha, senador. O senhor está em casa. Mas não. Fique bom. Essa secura de Brasília acaba... Eu acho que isso é temporário. E que eu acho que a própria discussão do orçamento e a própria discussão do ajuste fiscal, ele vem para o Congresso e o Congresso vai intervir para que estas questões prioritárias para o país, como educação, saúde, segurança, com certeza vai ser motivo de preocupação do Congresso Nacional para que realmente estes setores não sejam, vamos dizer, sacrificados pelo processo de ajuste que a economia está a exigir. Tá. Eu agradeço a sua presença, senador, aqui no programa Cidadania. Esse foi o senador Paulo Rocha, ele que é autor da lei que acabou de ser sancionada pela Presidência da República, que torna obrigatório o ensino médio aos detentos das penitenciárias brasileiras. Se você quiser debater esse programa, ligue para nós, a ligação é gratuita, 0800 61 22 11.
ou então entre na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até um próximo encontro.